Muito bom dia, gente. Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Bom dia, Estevão. Acordou cedo hoje, hein, Estevão? Bom dia, Luciana. Bom dia, Cleide, Jane. Bom dia a todos vocês, que Deus abençoe grandemente. Ótima quinta-feira para cada um de vocês. Hoje a gente tá sendo o quarto dia da nossa live. A gente vai fazer mais de 50 lives aqui, com todos aqueles que estão fazendo parte do suporte do Projeto Eu. A gente está muito feliz. A gente tem alinhado nossos corações, como eu coloquei na legenda aí em cima. Eu tenho certeza e expectativa que hoje essa live vai abençoar muito a sua vida. Se você puder... tá você e o livro Faquinha, o Henrique? Ei, Henrique, trabalha direito, hein? Bom dia, bom dia. Tenho certeza que se você ficar aqui até o final, vai abençoar muito a sua vida essa live. Absoluta. Já vou chamar meu brother aqui já, o Wellington, onde a gente vai bater um papo, conversar um pouquinho. E a história de vida dele, eu tenho certeza que vai inspirar muito a sua história e vai transformar a sua vida de uma forma como você nunca imaginou. Vou chamar meu brother Wellington aqui agora. A gente vai partir para essa live maravilhosa de hoje de manhã. Vou chamar ele aqui rapidinho. Enquanto isso, tomando meu cafezinho. Cíntia e Luciano também, bom dia. Bom dia para vocês. Wellington, meu Bom brother. dia, meu querido. Tudo bom? Bom dia. Tudo jóia, graças a Deus. Melhor agora com você. Amém. Glória a Deus. Muito feliz. A gente está fazendo essas lives agora aqui com o Projeto Eu, conhecendo um pouquinho mais, né, de todos vocês. E uma oportunidade de estar abençoando também todas essas pessoas que estão entrando aqui para poder assistir. E hoje, Wellington, a gente quer saber um pouquinho mais sobre você, cara, sua história, quem você é, da onde você veio, por que você está aqui nos Estados Unidos, o que você faz. Vamos devagarzinho, vamos começar lá pelo Brasil, lá. Da onde você é no Brasil e o que aconteceu de você vir para cá? Vamos lá. Para quem não me conhece, né, meu nome é Wendel Jordão. Sou do Espírito Santo, nasci em Vitória, no Espírito Santo. E trabalhei até meus 18 anos lá e com 19 anos tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos e já estou por aqui, vai completar esse ano 23 anos. Uau. E você veio para cá por quê, Wellington? Rapaz, pastor, eu não tinha um motivo. Minha família veio para cá muito cedo. Desde quando eu entendo por gente, eu sempre ouvi na minha família de alguém vir para os Estados Unidos. Meus parentes começaram a vir para cá na época de 64 em diante, muito ano atrás. E eu tenho muitos familiares aqui. Eu trabalhava na Vale do Rio Doce, numa companhia terceirizada, e com 17 para 18 anos eu tinha uma vida assim bem acima do padrão para os jovens daquela época. Já tava bem avançado já com a questão de trabalho, posição na companhia, e de repente a vida deu uma reviravolta e para uma pessoa que falava que nunca ia pisar aqui, porque sempre ouvia os primos, não vou para lá, tal, que eu vou fazer minha vida, e eu tava com a minha vida, tipo assim, caminhando para tudo dar certo. E de repente, sem entender, de um mês para o outro eu tava aqui dentro. Acabei me encontrando aqui dentro. Uau. E aí, Wellington, quando você chegou aqui, primeiramente, bom dia, Everton. Bom dia, Everton Bezerra, da BZ Group, tá na área. Deus abençoe você. Grande homem. Grande homem. O Bill tá aí também na área, mandando um oi. Fala, A Bill. Cristiane falou assim: eu tenho certeza que eu entrei aqui não foi por acaso, eu creio. É isso mesmo, Deus vai te abençoar muito com essa palavra de hoje, tenho certeza. Amém. Wellington, você chegou aqui, e aí você foi fazer o quê, cara? O que você foi mexer? Você foi trabalhar com o quê? O que você fez em sua vida? Fala um pouquinho pra gente. E aí, chegando aqui, pastor, fui morar com alguns parentes que pediram, me acolheram aqui. E eu me vi, de repente, na minha vida, com 19 anos, numa vida que estava totalmente encaminhando para tudo dar certo, num local desconhecido. E, tipo assim, quando eu tava no Brasil, todo mundo falava, venha, e a gente vai dar um suporte. E quando chega aqui, quem mora aqui já há muito tempo sabe que a vida aqui é muito corrida. E, de repente, eu me peguei sozinho em casa por quase 4 meses, até encontrar meu primeiro trabalho. E todo mundo saía, fiquei numa vida solitária por muito tempo, dentro da casa, fechado. Cheguei no inverno antigamente era bem rigoroso. E durante esses 4 meses, cara, eu entrei quase em depressão. Queria voltar de todo jeito pro Brasil. Uau. E não queria ficar porque a cabeça já estava bem mexida. E, e aí até que familiares, a minha esposa que ficou no Brasil, começou a me dar força e a vida começou. E aí eu comecei a trabalhar
em alguns trabalhos dando help, né, ajudando algumas pessoas. Uhum. E depois de 4 meses a vida meio que deslanchou. E aí, naquela época, né, bem diferente da situação de hoje, né, a gente para sobreviver aqui e fazer dinheiro, porque todo mundo naquela época vinha para trabalhar alguns anos e voltar para o Brasil. Me Sim. peguei trabalhando em 3 trabalhos, dormia 3 a 4 horas por dia só. Às vezes saía de um trabalho, ia para outro, dormia no parking, esperando o horário do trabalho, com medo de perder o trabalho. Uau. E assim foi por mais ou menos 2 anos, até aprender um pouco da profissão que eu exerço hoje, que é na parte da construção, na parte de flor. E aprendendo lá, desenvolvi muito rápido. E depois de 2 anos aqui, eu abri o primeiro business e continuo até hoje. Hoje, a Eurostyle, hoje, depois de uma vinculação de uma outra que eu tinha, já está indo para 19 anos. E Uau. graças a Deus tem bastante história e tem abençoado a vida de muita gente. Amém, tenho certeza disso. Bom dia para todo mundo que tá entrando aí, gente. Deus abençoe vocês. Essa aqui é uma live que nós estamos fazendo agora mais de 50 dias com todos os suportes do Projeto Eu. Hoje é com o Wellington. E Wellington, só para mim poder entender um pouquinho dessa história que você falou, que eu sei que é muito grande, é muita coisa que você viveu e experimentou aqui nos Estados Unidos. Depois você chegou, você foi começar a trabalhar. Agora me conta um pouquinho a sua história, da sua vida com a sua esposa. Como é que foi? Você já veio do Brasil casado, você casou aqui? Quantos filhos você tem? Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Então, quando eu vim pra cá, eu tava noivo com a Luciana, minha esposa, e a gente tava faltando praticamente alguns meses pra se casar. E eu creio que é plano de Deus, né, desde aquela época. E de repente eu varei aqui e tudo foi colocado em espera. A gente não casou, eu tava com móveis comprado. E depois de 2 anos aqui, a gente acabou terminando o relacionamento da gente. Eu conheço a Luciana, a gente vai fazer 25 anos juntos. Eu Uau. conheço ela desde os 16 anos, ela tinha 14. Hoje eu Uhum. tô com 43 anos. E, rapaz, eu vou falar com você, quando ela terminou comigo, o mundo acabou aqui, viu? Rapaz, eu vou falar com você, Você de, to- sofreu? de todas as coisas que eu passei nos Estados Unidos nesses 23 anos, a pior dela foi na época que ela me ligou e falou que, tipo, ia terminar. Rapaz, eu sofri uns meses, tá? E não desejo pra ninguém, não. É. Só que E, Deus aham. já tinha um plano desde aquela época, né? Sim. E depois de um tempo tentando me conformar aqui, afundando no trabalho, ela, ela já faz parte da igreja evangélica já há muitos anos. E um dia indo para a igreja, uma senhorinha, a senhorinha do coque, né? Que eles falam, as Aham, famosas, né? aham. Chegou para ela e deu uma profecia para ela. Disse para ela que ela ia viajar para longe. Ela falou: Não, eu acabei de romper um relacionamento e tô bem no Brasil, tô seguindo minha vida. Ela falou: Não, você vai viajar para longe, não vai ser para você, você vai viajar para longe e vai ser pelo seu marido. E se prepara que você vai perecer naquele lugar, mas mantenha firme até o final, que Deus vai dar vitória. Uhum. E aí, logo depois dessa palavra, passou 2 meses, a gente conversou, a Luciana estava aqui dentro, nos Estados Unidos. Uau, uau. E aí, Rapaz. E aí, Wellington, quando você chegou aqui, nesse caso, você chegou já meio que casado, vamos dizer assim, né? Não era casado, mas vocês já iam casar. eu venho de um lar cristão, de um lar católico, desde cedo. Minha mãe é uma pessoa assim, com a fé inabalável, assim, admirável de ver. E quando ela chegou, a gente foi procurar uma igreja. E aí, por muito tempo, a gente serviu a igreja católica no Ministério de Música. Ela cantava antigamente, eu tocava. E dali a gente foi. E aí o padre descobriu que a gente estava morando junto. E Uhum. tipo assim, logo, logo deu um jeito de a gente casar. Só que a gente não tinha poder financeiro. O dinheiro que eu tinha foi para trazer ela naquela época. Uhum. E, cara, juntaram todo mundo da igreja e todo mundo fez uma vaquinha e a gente conseguiu fazer o casamento da gente Uau. muitos anos atrás. E aí a gente seguiu por muito tempo lá. E durante esse período, passou alguns tempos, ela começou a trabalhar, eu também. E eu afundei muito, eu me dediquei muito ao trabalho nos Estados Unidos. E quem Uhum. vive aqui sabe como é corrido as coisas, que o tempo passa muito rápido. Sim. E de ter caído nessa questão de dedicar muito ao trabalho, esqueci muita coisa com relação à religião, à, à parte espiritual. Me dediquei muito Uhum. à parte do mundo e distanciei um pouco da parte espiritual de Deus. Uau. E aí a gente foi desenvolvendo, as coisas foram acontecendo, a companhia foi crescendo, as oportunidades foram aparecendo.
e eu fui agarrando com um dente. É uma coisa que eu tenho assim, admiração de falar de mim mesmo, eu tenho muita alegria de falar que eu sou um homem trabalhador demais. Quem me conhece sabe que, assim, eu tô 23 anos e o segmento continua o mesmo. 5 e meia da Uhum. manhã de pé, independente do que aconteça, independente da quantidade de funcionário, independente do tamanho da companhia, eu tô de pé, Uau. disposto a ir para cima do mesmo jeito. E aí, trabalhando nesse tempo na companhia, me dediquei muito, muito mesmo, as coisas foram crescendo Uhum. e cada vez que crescia, mais distante eu estava distante da palavra e de Deus. Aí Uau. meio que abandonei o Ministério de Música, a gente mudou de cidade, e aí a gente começou a vir os filhos. Aí veio a Luna, que vai completar 18 anos, o Luan, que vai estar com 15, e a Uhum. pequenininha que veio de surpresa, que está com 8 anos. E aí começa um pouco da história, da Uhum. minha história com a Luciana. A Luna já estava tava com 3 anos de idade e o Luan nasceu. Uhum. E com 3 anos de idade a gente descobriu que o Luan nasceu com autismo, com a síndrome de autista. Uhum. E a gente, tipo, quando uma criança especial nasce na família, ela não vem com manual, né? A gente fica perdido, ainda mais fora do país de origem. Uhum. E depois que a gente descobriu que ele estava, a gente sentou, conversou, eu perguntei o que ela queria fazer, e ela, como instinto materno, né, falou, não, eu quero cuidar dele. E aquele dia eu prometi a ela, falei, então beleza, você pode ficar despreocupada, que a parte financeira da casa eu vou prover como ninguém. E isso foi o que me distanciou mais ainda de ter feito essa promessa de Uau. Deus. Porque a partir daquele dia, realmente eu agarrei com um e dente qualquer coisa que era necessário para prover ele de casa. Ô, Wellington, e você, como é que foi a sua aceitação quando você escutou essa palavra autismo? Como é que você reagiu? Rapaz, no primeiro instante, eu me isolei. Eu fiquei mais ou menos, não queria conversar com ninguém, não queria ouvir ninguém, não queria, porque a expectativa de um pai quando tem um filho, principalmente o homem, a primeira coisa que vem na cabeça, vou jogar bola, vou correr, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você fica com mil expectativas. Uhum. E quando a notícia vem do autismo e outras coisas que as crianças especiais podem nascer, parece que o mundo cai, né, na frente. Uhum. Só que isso é muito da falta de informação, né? Hoje a gente vê que é muito falta de informação. E aí eu me isolei por uns 2 meses. E eu acho que essa amargura de ter me isolado foi o que me afastou também muito de Deus. Porque quando a gente sentou e decidiu que a Luciana ia cuidar dele, e não ia trabalhar e ficar só por conta dele e eu ia prover tudo que fosse preciso, eu realmente parece que eu fiz um contrato ali de não deixar faltar nada mesmo. Então eu fiz tudo com muita excelência, Uhum. no trabalho, em contratos, em recebimentos, em aprender, em adquirir mais conhecimento sobre o que eu estava fazendo. E em Uhum. pouco tempo, como 6, 7 anos, a empresa deslanchou. Uau. E nela deslanchar, cada vez mais eu estava afundado ali naquela questão. Não estou dizendo que é mal, tá, gente? Cada um Uhum. pode seguir seus sonhos, fazer, mas desde que quando tenha um patamar ali igual, seja para um lado e seja para o outro, não mais que o outro. Sim. E de ter levado isso muito a sério, eu fui consumido pelo estresse, é, o estresse do dia a dia aqui. E aquela parte de músico que eu tinha na igreja, eu acabei levando ela para a noite. Então eu comecei a tocar nas noites, em bandas, e virou um gatilho na minha vida à noite, Uhum. porque o estresse que eu tinha durante o dia, a falta de paciência que eu já não estava mais com ela durante o dia, eu tirava ela na noite tocando. Então Uau. aquilo ali para mim ali era uma válvula de relief. Eu tinha que estar tocando todo dia para quebrar aquele estresse durante o dia. Então eu cheguei ao ponto de estar tocando quinta, sexta, sábado, domingo com a família dentro de casa. Saía Uhum. 6 horas da tarde, chegava 2, 3 horas da manhã, às 5h30 estava saindo Trabalhar. para trabalhar e essa vida foi durante mais ou menos 15 anos. Uau. Ô, Wellington, então você quer dizer que você esqueceu sua família? Você deixou ela meio que de lado? Eu esqueci ela de lado porque o que acontece? Hoje, graças a Deus, Deus tem me levantado como sacerdote da casa, de ter esse entendimento, o que realmente é um sacerdote da casa hoje.
Porque eu estava numa zona de conforto muito boa, porque minha esposa estava em casa cuidando de tudo. Eu prometi ela que eu ia suprir a casa, eu não prometi ela que ia ser um pai. Uau. Então, o papel de casa, de pai e de mãe, ela no embalo de estar buscando sabedoria para lidar com o Luan, e por sinal, parou a vida dela por 2 anos, por 10 anos, e fez um trabalho incrível com ele. O Luan hoje, graças a Deus, é um menino assim que, se fosse pedir para Deus outro menino, pediria sem tirar uma vírgula do que ele é hoje. E graças a Deus por esse trabalho de 10 anos dela, hoje ele está pronto para viver sozinho. Ele tem ciência do que ele tem, do como ele nasceu, quais são até o limite dele. Hoje ele controla isso tudo bem, e é de uma alegria, uma gratidão a Deus assim que é sem tamanho. Então a Luciana, como ela pegou também essa parte de casa, ela não foi só mãe, como pai também para os dois filhos. Só que nessa besteira de ter afastado de casa, os filhos ficaram sem o pai, né? Ficaram com a visão materna, mas a visão paterna, que também é muito importante dentro de casa para trazer segurança, principalmente para a filha, que é o primeiro homem da vida, né? Sim. Então a filha é o pai, porque se você ensinar bem sua filha e tratar ela bem, ela não vai aceitar nada menos do que receber dentro de casa lá fora. Uau. E também a questão de estar alinhando a família, os filhos, na palavra de Deus. E fui distanciando, distanciando, distanciando. E ao passar do tempo, a filha cresceu, o Luan também cresceu. E aí foi quando começou o atrito com a minha filha. Por volta, quando ela Uhum. tinha mais ou menos de 15 anos, 14 para 15 anos, começou o atrito do pai que ela não teve. É Foi meio que onde uma não aceitação dela, né? uma não aceitação, e ela tem um gênero muito forte, ela puxou muito o meu gênero, então não tinha Uhum. conversa. E toda vez que eu tentava debater e corrigir, ela voltava, mas por que você está me corrigindo? Você nunca teve presente quando eu precisei, por que você vai me corrigir agora? Por que eu não posso fazer isso? Você saía para a noite para tocar e você não estava em casa quando eu precisava, então era esse tipo de debate que eu tinha com a filha dentro de casa. Uau. Caramba, Wellington. E ela percebia tudo isso, né? E a gente às vezes vai vivendo nossa vida e acha que nossos filhos não estão prestando atenção em nada. Mas ele estava vendo tudo isso que estava acontecendo. E aí, Wellington, foi nesses atritos que você começou a dar uma acordada e falar assim, gente, eu tô um pouco longe. Foi aí ou aconteceu alguma coisa? Pastor, eu falo que minha vida, até aqui pulando um pouco para frente, a ministração da palavra do pastor Júnior semana passada sobre o vaso, sobre aquela mulher que quebrou o vaso, eu me vi muito voltando nesses atritos, principalmente com minha filha, porque eu fui um homem que eu rejeitei o chamado de Deus até um ano atrás, Uau. porque eu estava numa cegueira espiritual tão grande que eu não conseguia enxergar a palma da mão na frente. Minha esposa perguntou, eu lembro que a gente tinha muitas discussões, ela perguntava para mim, você não tá vendo o que você tá fazendo? E eu olhava para ela e falava, não, eu achava que aquilo tudo era normal. Uau. Porque quando você tá com a cegueira espiritual, você não consegue enxergar nada. O inimigo tá ali, tá te atacando de todos os lados. E se naquela sede de sempre querer mais, 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 e nunca tá suficiente, aquela sede desse mundo que a gente está vivendo hoje, que é opressor, ele está sempre tentando te esmagar, Uhum. te pressionando a mostrar que você é tipo uma pessoa que você não é, ou então no meu caso era um pouco diferente, porque eu tinha as coisas, eu era o tipo de pessoa que eu mostrava, tipo, era meu e eu vivia aquilo. Uau. Então, estava sempre rodeado de bebida, de noite, sozinho, em locais que eu não deveria estar sozinho, que me sujeitei a ficar exposto em muitas coisas que me levaram a tomar decisões precipitadas naquele Uhum. período. E a chegar ao ponto de me separar do Luciano. A gente chegou a separar um tempo, e eu cheguei a viver alguns meses sozinho, Uhum. mas, como eu disse lá, desde o início, lá Deus já tinha um plano na vida da gente. A gente voltou novamente e com aquele arrependimento assim, vou mudar. E passava alguns meses, voltava, caía e voltava tudo de novo, porque não tinha base, né? Eu não tinha uma base sólida para me agarrar. A minha casa costuma falar que ela tinha sido feita, erguida naquela época em cima de areia. Uau. Toda vez que movia ou molhava, caía. E aí, Uau. é aí que eu tentava voltar a construir novamente aquela casa.
E aí, novamente, por muitos anos, erguia a casa, dava um vendaval, derrubava tudo de novo, caía. E ficava naquele up and down, de subir e descer, subir e descer. E chegar a um ponto de, às vezes, não saber quem era eu mesmo. Uau. Tinha época que eu fazia as coisas por fazer. Saía, minha esposa falava assim, mas você vai ter coragem de sair? Eu simplesmente nem escutava. Só virava as costas e saía, sem dó e sem piedade. Uau. E Wendel, você foi entrando cada vez mais, né, dentro desse buraco, vamos dizer assim, sem enxergar o que estava acontecendo do seu lado. E aí você, como você falou, noitada, bebidas, vários amigos ali em volta, e parece que dava a impressão de uma felicidade, mas era falsa. E aí, Wendel, quando você falava que ia mudar, passava um pouquinho, você caía de novo. E aí, me conta um pouquinho, como é que chegou num ponto da transformação? O que te levou a esse ponto da transformação? No dia que você ouviu mesmo a voz de Deus, o que aconteceu ah, antes de chegar nesse dia? Como é que estava seu coração, sua mente? Você estava em que lugar? Pastor, antes desse chamado que eu tive, né, no dia 3 do 3 do ano passado, às 7 horas da noite, alguns meses antes eu sofri um acidente de carro e já estava meio que previsto esse acidente, que minha esposa tinha sonhado um dia antes, que não era para mim ir para algum lugar e eu, novamente como teimoso, né, ela falou assim, você vai ter coragem de ir? Eu simplesmente peguei o carro e saí. E eu sofri um acidente que deu perda total no carro e eu saí ileso com um arranhão no rosto, só, mais nada. Uau. E ali foi um chamado de Deus ali, tipo assim, porque eu lembro daquele tum no ouvido da batida, ela ficou por dias me incomodando. Tipo assim, eu tô aqui, porque você não vai me aceitar, tal. E aí, novamente, eu rejeitei ele e voltei a fazer tudo que eu tava fazendo de errado novamente. E chegou no ponto, naquele dia 3 do 3 na parte da manhã, que minha esposa, depois de todos esses anos de ter machucado muito ela, dela ter ficado com um psicológico muito abalado por causa dessas quantidades de anos, lidando com os filhos em casa, lidando com o marido na noite sem saber o que estava acontecendo lá de fora, ela chegou nesse dia e pediu a separação, falou que não aguentava mais e estava com o psicológico muito desgastado, ela já estava sem identidade, não sabia quem ela é e não sabia que decisão tomar e pediu a separação. E naquele dia eu fiquei muito sentido, porque ela nunca tinha falado na vida sobre separação. Naquele dia eu falei, como assim? Você nunca falou sobre separação? É coisa estranha. E, cara, eu falava assim, eu tava tão cego, que a gente sentou e falou, beleza, vamos separar. E sentamos ali por uma hora e meia, e decidimos tudo o que ia fazer. Como é que ia ficar a separação das coisas, isso e daquilo. E beleza. E de repente eu vi um anúncio do Jorge, recebendo um certificado do Projeto Eu. E aquilo me tocou de um jeito. Eu falei, mas que é isso? E tal. E aí eu fui procurar saber mais. E aí fiz a inscrição naquele dia, tentei fazer pelo cartão, não entrava, aí liguei para Maria, a Maria fez manualmente, ela falou, você vai receber um e-mail, esse e-mail nunca chegou até hoje, para fazer o login. E, e aí, até 7 horas da noite, aconteceu diversas coisas que podia ter feito eu mudar meu caminho de não entrar, mas Deus estava escrito naquele dia que o inimigo ele ia me perder e minha vida ia ser transformada naquela noite. Uau. E aí Uau. eu caí de paraquedas no projeto, naquela edição, aí ouvindo a live, aí o senhor entra e começa a falar da sua vida pessoal com a sua esposa, Uhum. o que tinha acontecido e começou a falar como você era e parece que Deus estava falando dentro da minha cabeça, dentro, tipo, quem é esse cara? Tipo, o que esse cara tá contando a minha história? Tipo, em 5 minutos foi um estalo. Parece que aquela venda que eu tinha nos olhos caiu em 5 minutos, que eu não sabia onde eu estava, o que estava acontecendo. Foi como a sensação que eu tive foi como se tivesse nascido de novo naquela noite, mas nascido sem saber de nada. Tipo, o que está acontecendo? Onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Tipo, que lugar é esse? Uau. E, e eu lembro, né, que você me mostrou o vídeo esse dia, a cara totalmente fechada, todo Uhum. sério, falando com você. Cara, eu não te conheço, eu não sei quem você é, mas você contou sua história e parece que você estava contando a minha e algo me mexeu muito. E você falou, né, se alguém tivesse vontade de tomar um café no próximo dia, é,
que é pra te ligar. E aí a gente sentou, né, que era 1 hora de café, e ficamos por Uhum. 4, 5 horas. E eu lembro das palavras que o senhor falou, Elton, do jeito que você tá falando, Deus vai agir muito rápido na sua vida, Deus tem pressa e vai fazer. E aquilo foi entrando pro meu coração, pastor. Até eu fazer um propósito com Deus, de falar, Deus, tô 21 anos, tipo, nessa terra e o senhor já me concedeu diversas coisas na área financeira, mas minha família tá quebrada, tá destruída. Se tá para acontecer essa separação, se for para mudar minha vida mesmo novamente, para mudar para melhor, porque para alguma coisa que eu não tenho para onde agarrar nesse momento, eu vou ser fiel a ti como nunca fui a ninguém. Uau. E aí, durante aquele 1 mês de projeto, eu coloquei minhas forças e meu pensamento somente nesse propósito com Deus. E Deus é tão bom quando você se abre para Ele. Eu cheguei quebrado, com o coração no chão, sem esperança, sem nada. E quando você chega quebrado para Deus, como eu cheguei, Ele foi mostrando os caminhos. E aí, uma coisa pela misericórdia dele, hoje eu falo de Deus não para vanglória, mas por honra, porque eu pude sentir em 1 mês realmente a presença de Deus, porque Ele trabalhou em todas as áreas da minha vida em 1 mês. Em 1 mês ele acabou com o ego que eu tinha, com, com aquela coisa de eu sou isso, eu sou aquilo tudo foi quebrado. Com 1 mês ele me fez ver a questão do perdão. Eu tive que ligar para todas as pessoas, porque eu tinha aquele propósito com ele, para dar perdão, receber perdão. Algumas pessoas foi mais difícil. Durante aquele 1 mês, eu tive que reestruturar a minha história novamente com a minha filha e com algumas pessoas, inclusive meu pai, que foi muito difícil. Minha filha foi uma das pessoas assim mais difíceis de sentar e realmente admitir que é possível falar dela não se emocionar, porque ela foi uma das pessoas que eu me agarrei muito para suportar tudo aquilo. Porque uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida e faço hoje, mas sou muito feliz em fazer, seguir a Deus. Porque todo dia de manhã é uma renúncia. E cortando toda a história, é, sabe, as experiências que eu tive com Deus durante aquele 1 mês, eu pude sentir, ver o quanto Ele é real, o quanto Ele existe, o quanto Ele está vivo, principalmente dentro de mim. Porque o ser fiel a Ele foi abrir mão de praticamente tudo da minha vida. Tudo, tudo, tudo. Hoje a minha vida, depois de quase 1 ano, vai completar 1 ano no mês 3, é completamente outra. Completamente outro. O ciclo de amizades é todo novo. Do meu ciclo antigo, eu devo ter 2 ou 3 pessoas só que ainda tenho a intimidade de sentar, conversar, não tão convertidas ainda. Outros se converteram, que foi de uma alegria gigante no meu coração de Deus ter cumprido aquilo, porque eu pedi muito a Deus quando Deus transformou a minha vida, de não deixar algumas pessoas para trás, que eu gostava muito, porque eu via muito potencial no chamado de Deus nelas, mas como eu não tinha uma pessoa ali para mostrar, para abrir, para caminhar junto. E tenho certeza que Deus me usou de forma muito grandiosa para chegar à vida dessas pessoas, dessas 3 pessoas que já se batizaram através do Espírito Santo, entregaram sua vida para Deus e hoje está semeando a palavra por 4 cantos. E de ver essas pessoas transformadas é de uma alegria, e cada vez mais eu sou muito mais fiel a Deus, porque quando eu penso que eu estou fraco, Ele vem e faz uma coisa extraordinária. Então, de tudo que eu vivi nos Estados Unidos nesses 23 anos, de tudo que eu conquistei na questão financeira, nada foi tão grande e é tão grande quanto viver na presença de Cristo, viver no Evangelho, viver através da palavra, de você estar meio perdido no dia e você busca no Evangelho e o Evangelho te dá a luz novamente. Então é uma coisa que eu quero seguir, vou seguir pro resto da minha vida,
abri mão completamente de tudo. Hoje eu sou um cristão, falo com muito orgulho, falo com muito fervor no coração. Sigo a Jesus Cristo vivo, que é meu único Salvador, que transformou a minha vida, reestruturou a minha família, reestruturou a minha paternidade com meus pais, com os meus filhos, recuperou, reestruturou como filho para meus pais. Tenho a honra hoje da minha mãe morar comigo na minha casa, de ter ela aqui comigo aqui, é uma honra, uma alegria gigantesca de ter ela presente na criação dos meus filhos junto com a minha esposa. Glória a Deus. E é isso. Deus Como é bom demais. uma pessoa igual você que viveu, experimentou tantas coisas aí no mundo e foi muito e é muito bem sucedido. Então, é, estava bem preparado financeiramente falando, viveu muitas e muitas e muitas coisas, Wellington. E você falou pra mim já tentou várias vezes. Qual que é a diferença desse um ano pra cá? O que que você fez que você não recaiu? Ou você perdeu essa vontade de voltar, de recair? Como é que tá o seu coração? Por que que dessa vez você conseguiu? O que que você fez diferente? Porque tem muitas pessoas, mano, que já tentou e não conseguiu. O que que você fez de diferente? O que que você falaria pra essa pessoa hoje, agora que tá nos vendo aqui? Voltando lá atrás da pregação do pastor Júnior, o Braga, a respeito daquele vaso que aquela mulher jogou no chão e quebrou, que era muito cara a fragrância que aquele vaso tinha, eu me vi muito voltando atrás, que como eu rejeitei muito a Jesus Cristo, fui rejeitando, rejeitando, você tem praticamente duas escolhas na vida. E hoje eu vejo isso muito claro. Um é pegar o seu vaso que você carrega e quebrá-lo para se transformar novamente, mas fazer isso com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua mente. E a outra foi a minha questão. Eu rejeitei Jesus Cristo até o final. Eu fui rejeitando, rejeitando, rejeitando. E eu sei que Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Não com questão de dinheiro, questão de outras coisas. Eu sei que Ele tem algo muito maior ainda para concretizar na minha vida. E eu sou totalmente paciente. E a outra forma desse vaso é quando Deus vem e quebra esse vaso. No meu caso, a minha rejeição por ele, vamos dizer assim, eu acho que ele se cansou. Falou: meu filho, eu já estou te chamando há muito tempo e você não me responde. Só que eu tenho um propósito muito maior na sua vida que você não sabe. Então eu vou pegar o seu vaso e eu vou quebrar o seu vaso, porque eu te chamei e Deus, quando quer algo, assim como diz na Bíblia, tudo que Deus falou, ele fez. Tudo que ele tocou foi transformado. Não tem nada que Deus falou que não foi feito, Uau. porque as promessas que ele fez, nenhuma foi quebrada. Eu costumo falar que a gente quebra muita promessa com Deus. Ah, vou mudar, vou fazer isso, vou melhorar a saúde. E a gente está sempre quebrando essas promessas. Mas eu sou homem também para falar para você: Deus nunca vai quebrar uma promessa para você. Uau. E eu tenho certeza que uma dessas promessas que ele tinha nesses chamados era de me transformar nesse homem que eu estou hoje, para levar o evangelho para os quatro cantos, igual eu falo, sem vergonha, sem medo de abrir a boca, porque é um compromisso que eu fiz com ele toda vez que fosse para falar sobre ele, independente de onde fosse, quando fosse, que hora fosse, o lugar que fosse, a boca iria se abrir para poder falar sobre o amor dele e Uau. sobre o que ele fez na minha vida, o poder de transformação. E eu creio, quando você quebra o seu vaso, você reconstrói a sua história. Deus caminha lado a lado com você. Mas eu creio também que pela misericórdia dele, e eu sinto muito honrado disso, quando ele pega o seu vaso e quebra seu vaso, automaticamente ele te dá ele te reestrutura automaticamente assim, na hora. Você não passa aquele processo de eu tenho que caminhar aqui. Muitas coisas são elucidadas, muitas coisas são transparentes assim na hora. Parece que é uma explosão dentro da cabeça de coisas que você nunca viveu, de coisas que você nunca viu. Nessa transformação mesmo, Deus me mostrou muitas coisas em visão, de olho aberto. Uma Uau. delas, uma delas foi de estar ministrando a palavra logo no início, lá na igreja. Eu fui direcionado a ir até a Waves, e naquele mês de transformação, Deus me mostrou que eu ia estar em cima de um púlpito falando para homens. Eu me vi, só que eu não sabia quando e nem em que horas, mas eu me vi e sabia que aquilo ia acontecer. Até chegar naquele dia, naquele encontro de homens,
com os olhos fechados orando, escutar sua voz. Ou Uhum. eu vou subir lá em cima, eu vou abrir, depois você sobe. E aí eu me senti muito como aquela passagem de Cristo, quando acabou o vinho, Uhum. e Deus achou que não era a hora dele ainda. Uhum. Mas a mãe dele estava falando assim, meu filho, é a hora. E ali também eu senti, ouvi na sua voz ali, e falei, sobe, você tá pronto. E eu falei, cara, é a hora. E aí, Wendel, como é que Deus é fiel na sua vida, cara? E eu queria deixar para as pessoas que estão nos vendo aqui agora, que independente do que você viveu e tudo que você passou, e você falou algo muito forte aqui, que você meio que é, deixava com que a palavra de Deus na sua vida, ela não entrasse no seu coração. Deus chamava você e você sempre deixava para lá, mas chegou um momento que Deus falou assim, não, eu não vou te perder. E eu quero você, e aí de alguma forma o Senhor te traz de volta. E uma palavra que você falou comigo, você falou assim: eu vou ser obediente. E eu vou obedecer tudo quanto o Senhor quer que eu faça. Eu acho que essa também é uma das chaves também que fez você permanecer aonde você está hoje e vivendo tantas promessas de Deus na sua vida. Eu queria dizer para você que está nos vendo aqui agora, que talvez você se esqueceu do seu chamado, você se esqueceu daquilo que Deus tem na sua vida. Deus está lembrando você nessa manhã através dessa live. Eu não esqueci de você, eu não te abandonei, eu estou te chamando de volta. Porque eu quero que você viva os melhores dias da sua vida. E quando eu falo melhores dias, não quer dizer que você não vai passar por problemas ou dificuldades, mas você vai passar comigo, com o Senhor, do seu lado. E aí, Wendel, eu lembro que quando você subiu ali para trazer uma palavra, eu falei assim, gente do céu, esse homem é diferente. Tem algo diferente nele. Porque as palavras que saíram da sua boca era o Espírito Santo falando através de você. E eu olhava para os homens e falei, gente, os homens estão sendo tocados, estão sendo transformados. E eu falei com você, eu falei assim, Wendel, você carrega algo lindo demais de Deus. Você não pode ficar parado, você não pode ficar sem falar nada. Você, sua esposa, sua casa é uma casa que vai levar a palavra de Deus de uma forma muito linda para muitas pessoas. E de lá para cá, cara, toda oportunidade que eu tenho, eu coloco você para você estar ministrando. Por quê? Porque eu sei que o seu testemunho toca muitas pessoas. Hoje a gente está aqui, já passou mais de 39 minutos, já chegou até 30 pessoas aqui já, e tem pessoas sendo transformadas através desse testemunho, mais uma vez, velho. Então, assim, cara, eu acredito muito no seu chamado, naquilo que você carrega, no que Deus tem feito na sua vida, e é só o começo. É só o começo. Esse ano de 2026 vai carregar muitas promessas de Deus na sua vida, na Luciana, na sua família, que você ainda não imagina. E eu estou muito feliz, cara, de estar andando e caminhando com você e vendo as promessas de Deus sendo realizadas na sua vida e transformando muitas e muitas pessoas. E eu acredito hoje, em nome de Jesus, que você que entrou aqui nessa live não foi por engano, não foi à toa. Você está ouvindo a história de um homem que é muito bem sucedido, um homem muito próspero, um homem que hoje fala em alto e bom som. Para mim, o dinheiro ele é uma ferramenta. Hoje, o que importa para mim é eu e minha casa servir ao Senhor. É eu e minha casa estar na presença de Deus. E você falou algo para mim, Wendel. Eu queria que você falasse para o pessoal agora aqui. Qual que é a alegria do seu coração de ver seus filhos na casa de Deus hoje? De ver o Luan também. adorando a Deus. Fala um pouquinho para nós sobre isso também. Rapaz, naquele mês de transformação, uma das coisas que Deus me trabalhou muito foi de levantar o sacerdote da casa. Às vezes vira clichê, as pessoas ouviram lá de fora, sacerdote, sacerdote. Cara, você é um homem que está me ouvindo do outro lado. Se você souber o poder que você tem, que Deus te deu dentro da sua casa, se você botar isso em prática, se você ser fiel, obediente a ser realmente o sacerdote que Deus te criou para ser dentro da sua casa, o poder ele é extraordinário. Uau, Porque quando Deus me levantou naquele mês, minha casa foi totalmente transformada. uau. Meus filhos, os 15 anos que eu perdi como pai, ele não foi recuperado, mas foi como se fosse passar uma borracha naquilo para trás e começar uma história nova. Não tinha mais mágoa, não tinha mais tristeza, era dali para frente. E de repente, eu me vindo ir para a igreja e chamando meus filhos e todo mundo se arrumando dentro de casa. Tipo, isso nunca tinha acontecido. Todo mundo na alegria, exciting para ir para a igreja. E de repente chegar na igreja, como eu disse, eu vim num lar católico, numa igreja cristã, meio perdido.
mas achado em Jesus Cristo, cara, a gente sentou na primeira cadeira da frente, que foi de uma honra. Primeira cadeira, sem. E, tipo, sem se preocupar com o que as pessoas iam achar, o que ia julgar. Porque a gente não estava ali para as pessoas dentro da igreja, a gente estava ali para Deus dentro da igreja. Eu falo isso que é muito importante hoje. Você que vai para a igreja hoje, mantenha o seu coração alinhado com Deus, porque dentro da igreja hoje você não vai por pessoas. Muitas pessoas hoje saem da igreja, é decepcionado por outras pessoas, porque vê coisa que talvez não goste, ou ouve pessoas que não gostam, mas o principal intuito de ir na igreja é simplesmente para louvar e ter comunhão com o próximo. Então você não está ali por pessoas, você está ali para Deus. Através da sua vida, cada um de vocês carrega algo muito importante. Se você acha que você não tem algo importante dentro do seu coração, você tem, porque eu posso aprender com você, você pode aprender comigo. Deus fez cada um único. Cada um tem o seu DNA e ele é único. Deus nunca fez um igual ao outro. Até nisso Deus é tão extraordinário que ele fez um diferente do outro, porque ele sabe de todas as coisas. E chegando na igreja, de repente, de olhos fechados, e ver os filhos prostrados no chão, Eu lembro daquela foto. cara, não tem Tem uma foto, explicação. né, gente? Eu sei que o Não tem Ento já explicação. falou com muita propriedade, né? Que a Luciana fez um ótimo trabalho com o filho deles. E você conversa com ele hoje, cara, ele é um menino muito inteligente. E mesmo assim, só que teve uma fase da vida dele, né, Wendel, que você mencionou, que ele meio que deixou de acreditar, correto? Os autistas, eles nascem com uma percepção muito aguçada, e uma delas é, se eles não veem ou não tocam, para ele não tem muita explicação. E falar de Deus para eles, eles não viam, eles não sabiam, eles não sentiam. Então, para ele, quando você falava, ele jogava para a questão do espaço. Ele fala que, tipo, pai, tipo, o espaço criou tudo. Era coisa assim, porque a mentalidade deles é muito mais além, muito mais avançada. E eu ficava, como assim, cara? Como é que eu vou entrar com Deus no coração desse menino? E, cara, Deus é tão bom que eu não precisei. Deus próprio transformou tudo. Porque de repente, na minha aceitação de Jesus realmente na igreja, que foi quando o pastor estava ministrando uma palavra e chamou as pessoas lá na frente, e realmente queriam, estavam se sentindo tocadas por Deus naquele momento. E quando eu fui e me ajoelhei lá na frente, no altar, o Yuri, um grande amigo nosso, foi e tirou uma foto dele de trás, com as mãos levantadas. É lindo demais essa foto. Ele Louvando, com a adorando a mão, Deus. ele com a mão levantada para mim, orando pela minha vida. Depois uma criança que não acreditava em Deus, de repente, estava vendo ele fazer o contrário. Em vez do pai estar orando pro filho, um filho que nasceu com uma questão especial estava orando pelo pai. Então Deus, ele vem na contramão de tudo. Às vezes a gente não entende o que acontece na vida da gente, principalmente no silêncio, achando que Deus abandonou a gente, que Deus está distante. Mas eu falo para vocês, irmãos, que Deus trabalha no silêncio e trabalha bem feito. Se você está com algo para decidir, algo para se concretizar, espere no Senhor. Espere, porque se não chegou esse momento ainda, é porque você não está pronto. Deus nunca vai te dar uma coisa grande que você não possa suportar. Porque quando Ele te dá uma coisa grande, é porque Ele já te preparou e sabe que você vai cuidar daquela promessa que Ele te prometeu um dia e vai zelar daquilo grandiosamente. Você pode escrever aqui embaixo, gente, assim, ó, Deus é fiel e Deus vai cumprir todas as promessas dele em minha vida. Escreve aqui embaixo. Deus é fiel e Deus vai cumprir todas as promessas dele em minha vida. Escreve isso com fé, porque o que o Enio está liberando sobre a sua vida aqui agora é algo que Deus fez na vida dele. E Deus já tinha prometido isso para ele há muito tempo. Só que ele tinha corrido do chamado dele, corrido daquilo que Deus de verdade tinha para fazer na vida dele. Mas uma vez que ele aceitou, ele obedeceu, ele está vendo através dos olhos dele, em menos de um ano, as coisas de Deus sendo aceleradas na vida dele. E é isso que eu queria profetizar para você aqui nessa manhã. Deus vai acelerar o tempo, vai remir o tempo na sua vida. Deus vai fazer com que você comece a viver as promessas dele. Assim que você aceitar de verdade
e viver debaixo da obediência daquilo que o Senhor tem para sua vida e para sua casa. Wellington, você, né, depois que você veio para a presença de Deus, qual foi a coisa mais difícil que você enfrentou? Porque nem tudo é um mar de rosas, Wellington. Todos nós passamos por problema, mas para você, qual que foi a coisa mais difícil que você enfrentou depois que você transformou a sua mentalidade e mudou a sua rota? Pastor, a coisa que eu mais senti, que foi difícil para mim, foi o afastamento das pessoas. Porque eu era uma pessoa, eu sou muito conhecido devido à noite, devido às coisas. Eu me mostrava, expunha demais em redes sociais, essas coisas. Então eu era uma carinha bem carimbada. Então todo mundo conhecia de algum jeito. E quando houve essa transformação, esse encontro real com Jesus Cristo, ele me tirou de onde eu estava e me colocou no deserto. E quando ele me colocou no deserto ali, automaticamente eu não tive que fazer nada, ele afastou todo mundo. Por, por mais de semanas eu não recebi ligações de nada, 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 nada. Então ali ele começou a me moldar. Ali ele começou a me mostrar o que ele tinha para mim, o propósito de vida. ah, e ali eu pude também tomar o meu tempo, porque hoje a gente vive num mundo que está tão oprimido, que nos oprime tanto, que a gente não tem tempo para parar de pensar nas coisas. É sempre tomando alguma decisão no avulso, as coisas acontecem tudo rapidamente. E a gente não tem tempo de buscar a Deus, buscar na palavra se realmente aquilo é certo pra gente, se aquilo vai trazer alguma alegria pra gente, e principalmente se aquilo vai trazer alguma alegria pro coração de Jesus. Porque a partir do momento que você tá ali caminhando com Deus e agrada a Ele, acabou, sua vida é transformada completamente. E então essa foi a questão. Mas hoje eu tenho a consciência que Deus me tirou dali, afastou as pessoas, porque tem gente que eu não posso caminhar mais hoje, infelizmente, porque eu sou um novo ser em Cristo. E um dos propósitos que ele tem na minha vida hoje é semear o amor dele, semear a palavra dele, o que ele pode fazer, o poder de cura, o poder de transformação que ele tem. Então, se você for obediente e ousado com o que ele te manda fazer, eu sou prova viva disso, que sua vida pode ser transformada. E vai, né? Se você quiser, se você for obediente no que ele está te pedindo, for sincero, redimir os seus pecados com todo o seu coração e com todo o seu entendimento, você pode ter certeza que Deus faz o extraordinário acontecer na vida de cada um. Gente, eu falo com todo o meu coração. Wendel, coloca o seu Instagram aqui embaixo. Não sei se as pessoas para poder seguir você lá, porque o Wendel não contou a história dele toda aqui. Ele não entrou em todos os detalhes. Mas se Deus fez na vida do Wendel, ele é capaz de fazer na sua vida e transformar a sua vida de uma forma como você nunca imaginou. Eu tenho certeza absoluta disso. E como eu disse mais cedo, nessa live aqui você entrou porque o Senhor queria falar ao seu coração e queria colocar algo, né, dentro do seu coração, uma semente hoje está sendo plantada no seu coração, para que de verdade você possa viver a boa, verdadeira vontade, a boa e agradável e verdadeira vontade de Deus na sua vida. É isso que você está lendo aí, né, Wendel? É minha palavra para hoje. É mais uma confirmação. Amém, Tá, amém. Eu tá ia lá pedir em. para você, Né? eu ia pedir Desculpa. para você agora, para você deixar um conselho, Wendel, para as pessoas. A gente já está praticamente terminando essa live. Poderia ficar aqui o dia inteiro com você Ixi, falando. vai Tem longe. muita coisa para a gente poder conversar, mas eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que estão nos vendo aqui agora. É, sinta como que essas pessoas fossem seu filho. O que você falaria para elas hoje, Wayne? O que você deixaria, né, nessa sua experiência de vida, né, tudo que você já viveu e agora está vivendo no amor de Jesus? O que você deixaria de conselho para nós? Aproxime-se de Deus que Ele irá se aproximar de você. Não importa o quanto quebrado, o quanto pecado, o quanto que você acha que é um pecador, não importa o jeito que você esteja hoje. Só aproxime-se de Deus. Vá do jeito que se você tá, porque quando eu cheguei para Deus, eu só tinha uma coisa para oferecer, pecado, mais nada. Minha vida estava minha vida estava destruída, casamento lá, tudo destruído. E quando eu peguei aquilo de bandeja e entreguei para nas mãos de Deus, ele fez o extraordinário. E eu tenho certeza que ele vai fazer muito mais ainda. Eu assim, eu fico numa felicidade tão grande. Ontem mesmo eu tive uma experiência com ele incrível na igreja, que eu comecei um propósito com ele na segunda-feira, algo muito poderoso que há anos estava largado.
E ontem, antes do grupo de homens, eu estava no Ministério de Intercessão de Oração. E de repente, na hora que a gente estava terminando, um irmão chegou e foi usado pelo Espírito Santo, dando aquela resposta de oração que eu comecei na segunda-feira. Uau. Cara, sabe, para de ouvir as experiências de Deus das pessoas e passe a viver a sua. Cria a Uau. sua. Porque Deus Falei está sobre ali, isso essa semana. Deus tá ali esperando. A gente está acostumado a ouvir a experiência dos outros e falar, cara, que loucura, que legal para essa pessoa, tal. Graças a Deus que ela foi transformada. E você também merece. Deus nos fez irmãos, Deus nos fez filhos. Ele te chama pelo nome. Aquele que te chama pelo nome não tem erro. Não Uau. tem, é o caminho, a verdade e a vida. Não tem, não tem outra coisa. Se você colocar isso no seu coração, que Deus é o caminho, a verdade e a vida, se você colocar isso como meta no seu coração, sua vida não tem como errado. E eu não estou aqui falando de bens, não, porque hoje muitas pessoas acham que prosperidade é bens. Eu venho do caminho contrário. Graças a Deus, eu sou um homem bem-sucedido. Só que me faltava Deus. E hoje não me falta nada, porque eu tinha tudo e não tinha nada. E hoje eu tenho tudo e não tenho nada. Cara, seguir Deus é uma coisa muito louca, porque você tá morto e de repente Deus te convida a viver, e aí quando você vive, Deus te convida a morrer novamente. Porque o viver em Cristo é renúncia, e a renúncia é uma morte todo santo dia. Uau. Renunciar desde a pequena coisa até a maior. E eu não tô falando aqui que eu sou santo, não, tá, gente? Eu devo ter pecado mais que qualquer pessoa que tá aí assistindo hoje. Só que o discernimento que eu tenho de ser um pecador e de tentar tornar ser uma pessoa melhor na palavra, no evangelho, todos os santos dias, é o que me mantém em pé em Cristo. Uau. A força que ele me passa. Então, eu gostaria de passar um recadinho para vocês, está em Romanos 12, versículo 12, que é até uma confirmação que o pastor falou. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis e que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, o mundo está aí para nos oprimir, mas não seja mais uma dessas pessoas. Uau. Seja você mesmo. Seja quem Deus te colocou no mundo. Deus não te colocou no mundo para ser iguais aos outros, para tentar provar algo para alguém. Quando você está com Deus, você não precisa provar nada para ninguém, porque foi Deus que te fez. Hum. Então, seja diferente, não aceite os padrões que o mundo hoje tenta empurrar para cima de você. Tente a ficar longe do ego, porque o ego é onde que te busca, tenta te puxar a passar uma pessoa que você não é. Então, como o pastor disse ontem na ministração, seja original, porque uma vez que você seja original, você não vai ser igual a muitos hoje que estão aí fora aí, tentando passar por pessoas que não são, se afundando cada vez mais, tentando provar cada vez mais. Infelizmente, muitos entrando em depressão e até mesmo morrendo, perdendo a vida, porque é uma busca tão insensata, tão grande para preencher um vazio, que esse vazio somente é preenchido por Deus. Uau. Tô andando com a pulseirinha. Eu sou autêntico. Seja Autêntico. autêntico. Seja autêntico. Wellington, muito feliz, cara, com tudo que Deus tem feito hoje. Esse conselho que você deixou agora aí pra nós, sobre nos aproximarmos de Deus. Depois, quem tiver um tempinho, gente, dá uma olhada lá em Salmo 73, que fala sobre Asaf. E a Bíblia fala que Asaf, os pés dele quase se escorregou quando ele começou a olhar pra fora e olhar. Olha o que que a Bíblia fala. Ele olhou a prosperidade dos ímpios e os pés dele quase se escorregou. Aí a Bíblia fala assim: até que ele entrou no templo. Quando ele entrou no templo, ele pôde entender o que de verdade Deus queria para a vida dele, qual que era o fim daquelas pessoas. Aí no versículo 28, o último versículo, ele fala assim: vou deixar um conselho para você, que é o que o Enton acabou de falar. Salmo 73, 28 fala assim: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, colocar minha confiança no meu Senhor Deus, para que eu possa viver aquilo que Deus tem para minha vida. Então, assim, Salmo 73 é muito lindo e resume tudo isso que o Enton acabou de falar agora aqui. Eu não sei você, mas nessa manhã eu quero viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso eu tenho que me transformar. Eu tenho que transformar para a renovação do meu entendimento. Nessa manhã, Wellington, que você trouxe aqui hoje, esse testemunho,
É um testemunho tão lindo e tão poderoso que faz com que a gente comece a repensar na nossa vida e falar assim, cara, é possível pra mim. Eu vou sair dessa live aqui agora já com meu coração transbordando de Deus. Eu quero viver as promessas de Deus na minha vida. E pedir pra vocês, gente, tirar um print, tira um print dessa tela aqui, posta nos seus stories lá, tag eu, tag o Wendson também, para que mais pessoas possam estar aqui. Amanhã eu vou estar aqui de novo às 6 horas da manhã com mais uma pessoa, com mais um homem de Deus que vai trazer mais uma mensagem para você. E tenho certeza que vai impactar a sua vida, assim como o Wellington impactou hoje a história de vida dele. Eu estou caminhando de perto e tudo que ele falou aqui eu posso comprovar para você que é verdade e que o que ele vai viver ainda em Deus é muito, muito maior. Eu espero estar próximo, Wellington, para poder ver e receber tudo que Deus está fazendo na sua vida, porque a sua vida, para mim, ela me ensina muito. Ela faz com que a minha fé ela seja fortificada. É muito lindo em andar, caminhar com pessoas, gente, faz com que sua fé seja fortificada. Então, se você está andando com pessoas que não, que de verdade você olha para elas assim, nada pode, você pode se alimentar daquilo que de verdade faz você se aproximar mais de Deus. Talvez é o momento de você dar uma analisada em quem você está andando. Agora, quando você anda com pessoas que a sua fé é fortificada, você quer estar mais perto, quer estar mais próximo. E por isso que, né, glória a Deus por isso também, a gente está se aproximando ainda mais das famílias. E glória a Deus por isso. Deus é fiel demais. Obrigado, irmão, pela sua vida, pelo seu testemunho, por tudo que Deus tem feito na sua casa. A Luciana, o que Deus tem feito na vida dela também é maravilhoso. Ela vai fazer uma live também com a minha esposa. E eu queria que você deixasse você agora aqui liberar, né, o que está no seu coração aí, para o que você quiser. E no final eu queria que você fizesse uma oração para todos nós, para nos despedir. Tem uma palavra que eu carrego muito comigo, que a rejeição dos homens não anula a vontade de Deus. Então, assim como aconteceu com a minha vida, a minha rejeição não anulou a vontade dele. Uau. Então, você pode ter certeza que todos temos um chamado. E se você quebrar o seu vaso agora, você pode ter certeza que sua vida vai ser transformada muito mais rápido. E se você continuar como um dia eu fiz por mais de 15 anos, rejeitando, você pode ter certeza também, se for da vontade de Deus também, ele vai quebrar o seu vaso e vai Uau. transformar a sua vida Como, também. como é que é essa frase, Wellington? Pessoal, escreve essa frase embaixo aí para você lembrar no seu coração. Como é que é? A rejeição dos homens não anula a vontade de Deus. A rejeição dos homens não anula a vontade de Deus. Ele Uau. é soberano, não tem jeito. Quando ele quer fazer algo, não tem jeito, não importa quem, hora, vontade, lugar. Deus usa as pessoas, gente. Eu sou prova viva disso, porque Deus fala comigo. Às vezes a gente está pensando assim, Deus não fala comigo porque a gente está querendo ouvir. E Deus fala comigo muito através de pessoas. Usa pessoas igual usou Marcos ontem para me dar aquela resposta de oração de segunda-feira. E eu comecei só segunda-feira, cara. Tipo, Deus é incrível demais, porque alguns dias eu já tive a resposta. Eu tenho pessoas que chegam para mim e falam que tá esperando há anos. Como eu esperei também mais de 15 anos para ser transformado, para minha vida ser transformada. Mas é assim, de uma alegria tão grande ver o quanto que Deus é fiel, porque de segunda-feira a hoje, quinta, já tem uma resposta. Tipo assim, ele foi bem. Deus não faz as coisas pela metade, tá, gente? Deus faz as coisas por inteiro. Uau. Porque me falou o que eu pedi e ainda me deu um recado. Se mantenha firme, porque eu vou realizar o que você quer. Se mantenha firme, se mantenha no propósito. Então, tipo assim, Deus vai fazer milagres na sua vida, seja em qual área que você está buscando, só que mantenha firme no propósito. Mantenha firme. Não deixe que o pecado te distancie de Deus, porque a gente tem muito na cabeça quando a gente está cheio de pecado, eu não posso se aproximar de Deus. Deus está sempre de braços abertos para se receber, irmão. Para te curar, para te libertar de algo. Sempre vai estar aberto. Não distancie dele porque você acha que é um pecado, que você está fazendo coisa assim, assado. Porque uma hora tudo acontece e tudo é transformado. Uau. Hoje, como eu escrevi aqui em cima, é uma manhã de alinhamento. Deus quer alinhar o seu coração com o coração dele. Talvez, igual o Wellington, tem um ano só, vai fazer um ano só que Deus alinhou o coração dele e fez com que ele tomasse umas decisões que transformou a vida dele durante esse ano. Será que nessa manhã não é o momento de você tomar uma decisão? Você e Deus agora, não precisa ninguém falar nada com você. Eu queria pedir para o Wellington que fizesse uma oração. E nessa oração, Wellington, eu queria que você colocasse as pessoas que estão aqui nos vendo, pessoas que talvez tenham que, de verdade, voltar para a presença de Deus, para os caminhos do Senhor. Pessoas que de verdade precisam de voltar para o propósito dela. São pessoas que de verdade entendem, sabem que chega, né? Chega de correr do propósito, do chamado, igual você fez por muito tempo, Wendel. Você correu do chamado, do propósito de Deus para a sua vida. Então, essa manhã é a manhã de um basta, a manhã de um alinhamento com o Senhor.
O Wellington vai fazer uma oração aqui agora, baseado em tudo aquilo que ele já viveu, tudo que Deus está fazendo na vida dele, ele vai profetizar isso sobre a sua vida. Então, se você entende que essa oração é para você, eu queria pedir, né, se você puder, estiver dirigindo, não fecha o olho não, tá, gente? Mas se você estiver num lugar agora que você possa fechar o seu olho, abaixar a sua cabeça, Wellington, fica à vontade para você orar por nós e a gente terminar essa live aqui dessa manhã, que foi poderosíssima. Foi 1 hora, era para ser meia hora, foi 1 hora de live. E a Nunca gente tive ficaria aqui leve. até amanhã, viu? Nunca de leve, né, pastor? Amém, Wellington. Amém. Amém. Querido Deus, queremos te agradecer pelo privilégio, Pai, nessa manhã de estar na tua presença, Pai. Sim, Senhor. O Senhor fala que onde um ou mais estiver reunidos, o Senhor ali estará. E eu sinto a tua presença, Pai nosso. Amém, Jesus. Pai, vá de encontro, Pai, a todos esses corações, todas as pessoas que estão do outro lado, Pai Sim, nosso. Senhor. Em nome de Toca, Jesus. Senhor, em todas as dificuldades. Toca, Pai, em todas as questões, Pai, que essa pessoa precisa, Senhor, para alinhar o teu coração, Senhor, Sim, com o Jesus. dela, Pai nosso. Sim, Libere Senhor. bênção, Pai nosso. Libere cura, Pai nosso, para todas essas pessoas, Pai Sim, nosso. Senhor. Pai nosso, tire, Pai, essas pessoas da escravidão desse mundo, Pai nosso. O Sim, Senhor Senhor. que morreu na cruz, Senhor, para nos salvar de todos os nossos pecados, que Sim, pagou o Jesus. preço, Senhor, pagou o preço, que a gente possa ter isso grandiosamente na nossa Sim, mente, Pai Senhor. nosso. Ser transformado, Senhor, que o pecado, ele não está sobre o nosso domínio, Pai nosso. Sim, O Jesus. Senhor que passou por todas as provações e provou, Senhor, que na carne humana, Sim, que é possível vencer o pecado, Pai nosso. Que a gente possa ter essa certeza sim, e essa Senhor. obediência, Pai nosso, de pegar a Tua palavra e colocar ela em prática, Pai nosso. Glória a Deus. Derruba, Senhor, todas as coisas, Pai nosso. Enche os corações dessas pessoas do outro lado, Sim, Senhor, com Senhor. Teu amor, para que não sobre espaço para mais nada a não ser Ti, Pai Sim, nosso. Jesus. Afasta, Senhor, todas as coisas dessas pessoas, Pai nosso, que te afastam de ti, Pai nosso. Sim, Te Senhor. peço, Senhor, que os teus anjos e querubins, Senhor, possam ir de Sim, ao Pai. encontro, Senhor, na casa dessas pessoas, Pai nosso. Sim, Que Senhor. mal nenhum, Senhor, possa entrar da porta para dentro, Pai nosso. Sim, E que Pai. cada pessoa que entrar na casa dessas pessoas, Pai nosso, possa sentir a tua luz, o teu amor, Pai Aleluia. nosso. Glória a Possa Deus, Jesus. sentir, Senhor, o teu poder, Senhor, o poder de transformação, Senhor. Te Sim, pedimos, Pai. Pai nosso, por todos aqueles que estão há anos esperando por uma resposta sua, Senhor, que possam ser perseverantes, Pai nosso. Sim, Porque Jesus. assim como eu demorei muito tempo para receber a tua glória, Pai nosso, é o meu desejo para cada irmão, Senhor, que Sim, continue Jesus. perseverante, Senhor, para que no final, Senhor, receba a tua glória e viva o teu Sim, Pai. extraordinário, Pai. Em O nome de Jesus, Senhor. extraordinário, Senhor. Te peço, Senhor, que o poder do Espírito Santo de Deus, Pai, queime no coração de cada um, Pai, para que Sim, Jesus. possamos ver com os teus olhos, com as tuas lentes, Pai nosso, Sim, Senhor. ouvir com os teus ouvidos, Pai nosso, e falar como o Senhor falou um dia, Senhor, porque o Sim, Senhor disse, Jesus. Pai, que nós, por sermos filhos, iríamos fazer obras grandiosas, Senhor, como Sim, o Senhor Jesus. fez, e assim cremos, Pai nosso. Então, Sim, nessa Pai. manhã, Senhor, quero te pedir pela vida, Senhor, de cada um, por cada esposa, por cada pai, por cada filho, Senhor, que possa ser reestruturado, Pai, em nome do Espírito Em nome Santo de de Deus. Jesus. Assim é o meu desejo, Pai nosso. Amém. Amém. Glória a Deus. Wellington, quem diria, né? Se falasse pra você assim, Wellington, daqui a 1 ano você vai estar numa live orando de manhã no ano passado. Não tinha. Não tem como acreditar não, né, Wellington? Deus é Pastor, fiel, Deus é maravilhoso. Deus usa improváveis para ser um provável, e eu era um deles. Minha esposa fala muito isso, que eu era um improvável que não tinha jeito. E tem jeito. Como eu disse, quando Deus quer fazer alguma coisa, não importa se você quer ou você não quer. Ele é soberano, ele está acima de qualquer coisa e ele pode fazer qualquer coisa, desde quando você creia sinceramente, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. É o ano dos improváveis. Dos improváveis. Quem sabe, E Deus tá levantando uma geração nova, tá, pastor? Tá tá. E quem sabe levantando. logo, logo você estaria aqui, você vai estar aqui comigo fazendo uma live falando do amor de Deus e o que Deus fez na sua vida. E eu tenho certeza disso. Qualquer coisa que você precisar, gente, me manda uma mensagem aqui no pessoal. Se eu puder orar por você, se eu puder de alguma forma te ajudar, me manda uma mensagem aqui. Manda uma mensagem pro Wellington também. Segue o Wellington lá. Tenho certeza que ele vai poder te ajudar de alguma forma. Não caminhe sozinho. Você não está sozinho. Eu tenho certeza absoluta que Deus te colocou aqui por um propósito. Então não deixe passar essa oportunidade. Obedeça a voz de Deus. Seja obediente em tudo que Ele te falar. E você vai viver essa boa, essa agradável e essa perfeita vontade dele na sua vida. Deus abençoe cada um de vocês grandemente. Amanhã eu estarei aqui às 6 da manhã. Então não perca essas lives de manhã que a gente está fazendo, porque tem sido uma bênção e tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E só um Grande minutinho, abraço. pastor.
Só Sim. para deixar aqui um negócio rapidinho, não fique longe da palavra de Deus, tá, gente? Leia livros, mantenha sua mente ocupada, mude hábitos. Não, esse aqui é o principal manual de vida. Sim. Mas queria deixar para você também que está à procura de propósito, desse clichê que todo mundo fala, qual é o meu propósito? Tem um livro que eu gostaria muito de deixar para vocês, que chama Uma Vida com Propósitos. Ah, eu tenho ele aqui. Então, para Muito você bom. que está procurando saber mais sobre propósito, para que você está aqui nessa terra, esse livro é muito bom, vou deixar na legenda, mas não fiquem longe da principal palavra, que é essa aqui, ó. O evangelho não salva, tá, gente? O evangelho é fonte de transformação para a salvação. Glória a Deus. E uma vez que você pega o seu evangelho e você é transformado pela mente, verdadeiramente você tem uma transformação interna, de dentro para fora, que é o principal, não de fora para dentro. Uau. Então, o evangelho ele não salva, o evangelho é fonte de transformação de mente para a salvação. Glória a Então, Deus. vou deixar o livro aí para vocês, vale muito a pena ler e que vocês estão em procura de saber mais sobre propósito. Muito bom esse livro mesmo, tá? Esse livro é maravilhoso. Tem ele na Amazon, tá, o Carlos? Amazon, O Carlos falou aqui sobre amanhã ter o café aqui em casa. Não, não é amanhã não, é sábado. Só sábado. que tá marcando chuva, viu? Então tem que olhar direitinho. Todo dia eu tento marcar, mas tá frio, tá nevando, tá chovendo. Então depois eu falo direitinho. Mas glória a Deus por isso. Você que tá aqui, gente, na região aqui de Boston, aos sábados a gente faz um café aqui em casa, tá? Então se você quiser vir pro café também, manda mensagem no meu Instagram aqui. Vai ser um prazer ter você com a gente aqui. Só os homens, né? E então assim, se quiser tomar um café, se tiver bom o clima, vamos tomar um cafezinho lá embaixo com certeza. Wellington, obrigado, irmão, por tudo que você tem representado na presença de Deus no Evangelho. E. Ah, tá, na live que você tá falando, né? Ah, tá bom. Mas sábado também tá o café. Se tiver aqui, nós vamos também participar. É, Obrigado por tudo que você tem representado na presença de Deus. Tantos testemunhos que eu escuto a respeito de você, da sua vida, da sua casa. Então, assim, cara, você tem impactado muitas pessoas e a minha oração é que você continue perseverante e obediente à presença de Deus, porque é muito prazeroso ver o que Deus tem feito na sua vida e isso edifica a minha fé, igual eu falei. Então, obrigado por tudo, irmão, mais uma vez. Tamo Amém. junto. Esse ano de 2026 vai crescer ainda mais e vamos alcançar muitas e muitas almas e muitas conexões boas que Deus vai fazer para que nós possamos chegar em lugares que a gente nunca imaginou. Essa é aquela palavra que o pastor Carlos falou ontem no culto, né? A gente vai viver aquilo que a gente nunca imaginou em viver. Coisas inéditas estão por vir, né, nas nossas vidas. Obrigado, irmão, por tudo, tá? Amém. Seja um ano de multiplicação na vida de cada um. Glória a Deus. Gente, um abraço para vocês. Tira o print aí se não tirou ainda. Dá um sorriso aí, Wendel. Dá um print nós dois aqui. Aí. Tira o print aí, coloca lá nos seus stories, tag eu, tag o Wellington, para que pessoas possam saber que todo dia de manhã tem uma palavra de Deus pro seu coração. Grande abraço para você. O Everton Bezerra, homem de Deus, da BEZ Group, que vai estar trazendo uma palavra de Deus para nós também Amém. no projeto Eu 7. Tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente, de uma forma assim maravilhosa. E então, obrigado por tudo, irmão. Que Deus abençoe vocês. Amanhã estamos aqui junto. Grande abraço. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Wellington.